Olá, alunos do segundo ano do Técnico de Informática, disciplina Banco de Dados, o ano de 2020. Nesse vídeo aqui eu vou resolver a atividade que eu deixei para vocês no Moodle para essa semana. E próxima semana eu passo nova atividade, tá bem? Bom, aqui no Moodle, estamos então na disciplina do Banco de Dados. Eu deixei uma atividade do dia 19/8 até o dia 2/9, então até hoje essa atividade. A partir da semana que vem tem uma atividade nova, tá bem? Eu vi lá que vários alunos, 17 tentaram, alguns ainda não tentaram. Desses que tentaram, alguns ainda não conseguiram terminar, só entraram lá e não conseguiram terminar ainda. Então, pode usar esse vídeo aqui como auxílio para concluir a atividade, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar o exercício aqui, vou interpretar ele, vou abrir o Postgres que eu estou usando e vou fazer para vocês para ajudar, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo, por favor. Então, esse exercício aqui, o que eu quero praticar são algumas coisinhas que estão nesse diagrama aqui. Primeiro, entender diagrama, conseguir interpretar o DER, né? E conseguir transformar isso aqui em tabela. Especificamente a parte de relacionamento, 1 para N, como é que você resolve isso, como é que vocês criam as tabelas e como é que você resolve os atributos. Mais especificamente o atributo composto e o atributo multivalorado. E na próxima parte dessa atividade é como é que você insere dados nessas tabelas depois de criadas, tá bem? Então, o primeiro exercício que eu esperava aqui é que vocês colocassem o comando SQL para criar a tabela correspondente a esse diagrama aqui. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora para vocês. Vamos lá. Eu uso o Postgres, vou abrir o pgadmin, que é a interface gráfica aqui do Postgres. Abriu, ele pede a minha senha, eu já deixei tudo configuradinho aqui. Postgres, eu deixei a senha do meu Postgres. Bom, eu já tenho o meu servidor local host aqui. Ué. Agora a senha para me conectar no meu servidor. Eu vou criar aqui no meu servidor um banco de dados só para essa atividade, tá? Basicamente isso aqui é cliente pedido, é uma lanchonete, né? Então eu vou criar aqui um database lanche. Vou entrar aqui no meu banco de dados lanche. Se não está dando para ver, deixa eu aproximar um pouquinho. Então criei um banco de dados, entrei no banco lanche que eu acabei de criar. Vou lá no meu esquema público aqui e vou abrir a parte de Tools, Where To. Okay? E eu abro o editor SQL e aqui eu vou começar a fazer então os meus comandos. Dividir a tela aqui, acho que agora ficou legal. Ó, tem aqui então o diagrama e eu vou criar as tabelas correspondentes a esse diagrama aqui. Então veja que eu tenho duas entidades, cliente e pedido. Eu vou criar uma tabela, começar por uma tabela create, table, cliente. E agora eu quero saber quais colunas vai ter essa tabela. Então vai ter um código, o código pode ser numérico, tá? Acho que eu tenho códigos numéricos aqui. Então depois eu vou cadastrar pessoas que têm código 1, 2, então são números, tá? Então o código, ele vai ser do tipo integer, tá? Vou colocar vírgula aqui embaixo. Acho que vai ficar mais bonito. Tem também um nome, que vai ser um varchar, pode ser 50 letras. O atributo composto endereço, eu vou criar várias partes. Então vai ter um ender rua, que vai ser um inteiro também, ou pode ser um small int. Melhor colocar integer, vai? Integer. Ender. Desculpa, a rua tem que ser varchar, né? O ender número, eu vou colocar integer. E o ender bairro, eu vou colocar varchar 30. Tá bom, né?
eu gosto de já testar para ver se está funcionando. Então eu vou já executar isso aqui. E ele fala aqui para mim. Executou com sucesso. Apareceu pequenininho, mas eu não preciso aumentar porque eu quero que vocês vejam principalmente o SQL aqui, tá? Então criei já essa parte aqui ó, do cliente e também todos os seus atributos. Faltou só o atributo telefone, que ele é multivalorado. Então eu já vi gente, por exemplo, fazendo assim, tem muitos telefones, então coloca lá TEL 1, TEL 2. Mas não fica legal, porque aí se a pessoa tiver 3, 4, 5 telefones, você vai começar a acrescentar colunas aqui, fica estranho, não atende ao requisito de múltiplos valores e ainda por cima desperdiça espaço caso a pessoa tenha um telefone só. Então o ideal aqui para o multivalorado é criar uma outra tabela. Vou criar aqui uma tabela de telefone. Não existe telefone duplicado, se eu considerar o número completo dele, o DDD e tal. Então vou colocar aqui um número, que seria a minha chave primária, depois eu faço isso nas próximas aulas. Não vou colocar constraint agora. Tá? Eu vou colocar que ele é um integer. Eu vou colocar só o número, não vou colocar tracinho, parênteses, nada disso. Tá? Igual tá aqui, coloquei só números. Então eu vou criar uma tabela telefônica que tem um número. E ela tem também o código do dono, que tem que ser o mesmo tipo aqui, inteiro. Então o código do dono vai ser integer. Eu vou criar essa tabela que são os telefones das pessoas. Vou selecionar só essa parte aqui para não executar tudo, porque eu já executei lá em cima. Vou executar só o create table telefone. Criou as duas tabelas. Elas estão aqui já. Se eu for olhar aqui no meu banco lanche, que é o sistema da minha lanchonete, for olhar aqui em tabelas, dou um refresh aqui e as minhas tabelas estão aqui já bonitinhas. Legal. Volta aqui. Então já resolvi toda essa parte aqui. Agora eu vou resolver a parte do pedido, que é um pedido de lanche. O pedido ele tem um código do pedido, tem a data, a hora, a situação que ele está, se ele está pendente ou se ele já está atendido, e a descrição do pedido, que é um textão lá com as informações. E depois eu vou fazer o relacionamento. Então primeiro eu vou fazer só a tabela, depois eu faço uma outra tabela para resolver o relacionamento 1 para n, tá? Eu vou criar aqui a tabela do lanche. Create table pedido. Então vamos lá. O pedido ele tem um código também. Código, vou usar um inteiro também, integer. Ele tem uma data, que pode ser do tipo date. Ele tem a hora que o pedido foi feito, que pode ser do tipo time. Ele tem uma situação, que pode ser um varchar, vai ser um texto que eu vou colocar aqui. Acho que 20 tá bom. E a descrição. Isso aqui tem que ser um texto grande. Vou colocar um varchar 100 aqui, talvez atenda, mas precisa avaliar quais são os dados que vão ser colocados aí. E vou selecionar só essa parte aqui e vou criar a tabela pedido. Agora eu tenho que dizer... tá errado. Se isso aqui fosse um relacionamento 1 para n, teria a tabela de relacionamento, mas eu errei aqui. Isso aqui é um relacionamento 1 para n, certo? Quando o relacionamento é 1 para n, eu tenho que colocar uma chave estrangeira do lado do n. Então eu tenho que acrescentar uma coluna aqui, que é o código do cliente que fez o pedido. Então essa tabela aqui está errada. Foi até interessante que a gente vê, opa, errei, e agora? Quero criar essa tabela de novo. Então quer saber? Vou dropar ela, vou destruir ela. Drop table, para remover ela do banco de dados. Qual que é o nome dela mesmo? Pedido. Pedido. Vou destruir essa tabela. Tá, deixou de existir. E eu vou criar ela de novo do jeito certo. Eu esqueci aqui de colocar, então, o ID, o código do cliente que está fazendo esse pedido. Então, eu tenho aqui um código cliente.
E tem que ser inteiro também, integer, porque eu usei lá em cima o código do cliente como integer. Então isso aqui vai funcionar de forma semelhante ao telefone, tá? Isso aqui vai ser uma tabela, eu cadastro os dados do pedido e eu acrescento o código do cliente que fez o pedido para resolver essa questão do relacionamento 1 para N aqui, tá? Então do lado do N eu tenho o código do cliente. Então eu vou executar de novo, não vai dar erro porque eu já dropei a tabela, ela não existe mais. Agora eu crio e ela está lá feita para mim. Vou dar um refresh aqui, está bem pequenininho, não vai aparecer direito para vocês. Eu aumento aqui. São só essas 3 tabelas então para resolver. O cliente, o telefone do cliente e o pedido que já tem a chave estrangeira e resolve a questão do relacionamento. Questão 1, então, isso aqui já atende a questão 1. Esse create table aí. Esse outro create table e criei essas 3 tabelas. Poderia colocar isso aí lá na parte 1 do exercício. Vamos para a parte 2 agora, que é inserir os dados? Vamos. Quais dados eu pedi para vocês? 2 clientes. O Robson Crusoe e o Glauco da Silva. Estava inspirado para inventar nome de cliente. Vou usar para inserir um dado agora na tabela o comando insert. Insert into, tá muito pequenininho, deixa eu aproximar um pouco mais para vocês verem aí. Insert into, padrão. Aí eu coloco o nome da tabela. Qual que é a tabela? Cliente. Quais são as colunas onde eu vou colocar valor? É o código, o nome, como é que eu chamei aqui? Chamei de Ender Rua, Ender Número e Ender Bairro. Igualzinho tá ali na minha imagem de exemplo. Né? Então, Ender Rua, Ender Número e Ender Bairro. Tá ficando lá para frente, eu vou dar um Enter aqui só para facilitar tá? A visualização. Mas o comando tá tudo isso aqui. Não tem problema dar um Enter, porque é o ponto e vírgula que vai dizer onde é que acaba o comando. Então se eu selecionar tudo aqui, ele vai executar como um comando só. Tá? Vou tirar o ponto e vírgula aqui só para eu continuar. Então insert into, nome da tabela. Entre parênteses as colunas separadas por vírgula. Aí depois do fecha parênteses eu coloco values e eu começo a colocar os valores agora. O primeiro valor é o código, que é um inteiro, então não tem aspas simples, é só o valor mesmo, 1. O próximo é um texto, que é o nome da pessoa, então coloca essa aspas simples, não é aspas dupla, no Postgres pelo menos. E eu coloco Robinson Crusoe. O endereço dele é a rua do Rio Orinoco. O número eu coloquei como integer lá, então eu não vou colocar aspas simples. E o bairro Jardim América. Estou seguindo a mesma sequência que eu defini aqui em cima. Tem que seguir, senão eu corro o risco de jogar o valor do bairro na rua, então vai ficar errado. Ponto e vírgula define que acabou esse insert, eu vou pegar e já vou copiar e colar e vou já preencher os dados aqui da outra pessoa, que é código 2, o nome dele é Glauco da Silva. Glauco da Silva. Ele mora na Rua da Caverna. O número é o 456 e o bairro que eu coloquei aqui é o Parque Grécia. Ah, apareceu um cliente de outra cidade. Meu sistema não vai aceitar, porque eu não estou colocando aqui a cidade, nem o CEP, nada disso. Vamos executar para ver se funciona? Executei, deu erro. Por que está errado? Eu escrevi valeus. Valeus. Velues. Velues. Valeus. Velues. Em inglês, né? Ficou até roxinho ali. Agora funciona. Vamos executar? Ainda tá errado. Meu Deus, o que tá errado? Ender número? Ender bairro? Coluna Ender bairro não existe. É o erro que tá escrevendo aqui bem pequenininho. Vamos ver como é que eu chamei
essa coluna. Eu chamei de Enderbairro. Enderbairro. E o que ele está reclamando aqui? Faltou um R. Enderbairro. 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 Então veja que sempre o erro ele mostra aqui o que está errado. É só traduzido em inglês aqui. As mensagens dos posts são boas, tá? Dá para ver bem qual que é o erro. Vou executar. Sucesso. Where return successfully. Ok, funcionou. Vamos ter certeza que funcionou? Vou dar um select aqui. Ó. Select asterisco. Mostra todas as colunas. From, tabela, cliente. Vou selecionar só isso aqui e vou mandar executar. E ele mostra para mim aqui embaixo o resultado da minha consulta select, que tem os dois clientes já cadastrados na tabela. Então vamos supor que você tivesse lá no seu programa, lá na disciplina de programação web. Construa uma tela que mostre os clientes cadastrados na lanchonete. Então o seu comando vai fazer um select e vai depois jogar na tela do site os dados que estão aqui. Tá? Aí começa já a fazer o seu sistema funcionar aí, interagindo com o banco de dados. Então a parte 2 da atividade que eu deixei lá para vocês, para essa semana, é agora inserir os clientes. Então já inseri os clientes, agora falta o telefone dos clientes, né? Então aqui tem o conceito de chave estrangeira. Então eu tenho o número do telefone e a quem ele pertence. Então esses dois telefones aqui pertencem ao Robson, né? Que é o cliente 1. E o outro telefone pertence ao Glauco, que é o cliente 2. Então vamos lá fazer agora o insert dos telefones. Tá gravando, né? Insert into telefone. Agora o nome da tabela é telefone que eu vou inserir. Ela tem número e código do cliente, certo? Código, eu chamei de... Cadê aqui a tabela de telefone? Código, aqui eu chamei de código. Código dono eu chamei aqui. Então, os meus atributos aqui é número e código do dono. Values, não é valeus, é values. O primeiro número é 19, 199, 1212, 1212. Pertence ao Robson. E eu vou copiar e colar e depois eu executo tudo de uma vez. Os outros dois telefones pertencem, um ao Robson ainda e o outro ao Glauco, que é o 2, certo? E o número do segundo telefone aqui do Robson é 199 35 35 35 35 35 35 35 35. E o último telefone, que não é mais do Robson, é do Glauco, é o 199 87 87 87 87. Vou selecionar tudo isso aqui e executar. Se ele não der nenhum erro, integer out of range. Então o tipo inteiro ele não aceita esse tamanho inteiro, grandão aqui de número. Esse aqui é um número gigante, não cabe dentro de um inteiro. Então aconteceu um erro aqui no meu exercício. Eu criei a tabela telefone e defini como integer aqui. Teria que ser big integer ou alguma outra coisa maior. Então quer saber? Para resolver isso aí eu vou simplificar. Eu vou colocar aqui um varchar. Aí eu permito que a pessoa coloque parênteses, tracinho no telefone. Eu quero só mostrar na tela, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou destruir essa tabela. Drop table. Telefone. Ponto e vírgula. Eu vou selecionar só essa parte aqui e executar. Ele destrói essa tabela para mim. Sucesso. Destruiu a tabela telefone. E agora eu vou criar ela de novo, mas em vez de colocar o número como integer, eu vou colocar como varchar. Varchar alguma coisa. Será que pode ter um telefone, né? Vamos supor que eu tenha aqui o DDD 19, aí a pessoa dá um espacinho 9, 1212, tracinho 1212. Alguma coisa assim? Quantos caracteres tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Então vamos deixar isso aqui com 20. Vamos supor que a pessoa quer colocar o código do país também, 55. Acho que 20 vai atender. Tá? Vou apagar isso aqui então. E agora eu vou recriar minha tabela telefone e eu vou deixar como varchar. E eu vou executar. E ele criou com sucesso. Agora na hora de inserir o telefone aqui,
ele não vai mais dar problema por esse número grandão aqui, porque agora eu estou chamando isso aqui de texto. Então eu tenho que colocar uma aspa simples aqui e aqui. Acharam que eu ia esquecer, né? Ia dar erro. Talvez. Tem banco de dados que ignora isso. E já que eu estou colocando texto, eu posso colocar um parênteses aqui. Vamos enfeitar isso aqui. É o DDD. Vamos executar isso aqui para ver se ele vai funcionar, antes de mexer nos outros. Funcionou. Aqui. Parênteses aqui também, para ficar bonitinho. Vou colocar uns tracinhos aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Um espacinho. Pode ser. Isso aqui ele vai aceitar também. Com sucesso. E o último telefone eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver como é que ficou? Select asterisco from telefone. Seleciono só essa linha e mando executar aqui no play aqui em cima. E ele mostra para mim que eu tenho então 3 telefones. É um textão que está aqui, não é um número. Não precisa ser um número. É necessário que seja do tipo número se eu for fazer conta com ele, né? Mas eu não vou fazer conta com o número de telefone, não vou somar, subtrair nada. Então pode ser um texto. Tá? Esses dois aqui pertencem ao dono 1 e o último pertence ao dono 2. Tá vendo? É interessante manter um padrão para ficar bonito, né? Senão vai ficar feio cada telefone de um jeito. Mas geralmente esse padrão a gente não resolve aqui no banco de dados, não. Pode resolver lá no programa. No programa, no campinho da pessoa foi digitar depois, lá no PHP, alguma coisa assim, aí o próprio programa coloca uma máscara que a gente chama, que ele próprio vai preencher os parênteses, os tracinhos, para ficar tudo padronizado bonitinho, tá? Geralmente a gente não controla isso no banco de dados, acho que é muito preciosismo, particularmente, tá? Vamos então à última parte, né? Então eu já cadastrei os clientes, já cadastrei os seus respectivos telefones e já listei aqui também, não precisa listar, né? O que eu peço são os comandos insert lá no exercício. E agora falta cadastrar os pedidos. Eu coloquei 3 pedidos aqui. Pedido 1, pedido 2, pedido 3. Esse número 1, 2 e 3 não tem nada a ver com o código do cliente, esse aqui é o código do pedido. Pedido 1 é uma coisa, cliente 1 é outra, tá? O que liga o pedido ao cliente é o código do cliente aqui. Que eu não sei como é que eu chamei lá na minha tabela. Na minha tabela eu devo ter chamado de dono também, né? Aqui eu chamei de código cliente. Veja só que ruim que ficou. Aqui ficou código dono e aqui ficou código cliente. O ideal é que a gente use sempre o mesmo nome. Numa empresa tenha talvez até um dicionário de dados que registra os nomes de um padrão específico. Isso aqui fica esquisito. Porque hora é código dono, hora é código cliente, fica um pouco confuso, tá? O ideal é adotar um padrão. Mas aqui, como eu não adotei, eu vou seguir do jeito que está aqui mesmo. Então, eu tenho 3 pedidos com esses valores aqui que eu vou inserir agora. Então, vamos lá. O meu pedido, eu vou copiar ele aqui para ficar mais fácil. E vou colar aqui embaixo. Só vou tirar os tipos aqui, que isso aqui a gente não vai usar no comando insert. Eu estou copiando e colando só para não ter erro na hora de eu digitar. Igual aconteceu lá com o bairro, que eu coloquei bairro. Tá errado, né? E aqui então agora vai ser um comando insert into pedido. Aí entre parênteses eu coloco código, vírgula, data. Ele ficou roxinho aqui, não se assuste, não tem problema. Situação, descrição. Fazendo aqui. Estou fazendo no lugar errado, deixei lá para baixo, tá? Desculpa. Aqui. Descrição, código do cliente e acabou aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu dar algum enter aqui para não ficar. Insert into pedido nessa sequência: código, data, hora, situação, descrição e código cliente. Vou dar um enter aqui para quebrar. Values, não é values. Pedido, código do pedido. Vou cadastrar o primeiro, código 1. Data. Cuidado aqui, a data tem um formato específico. É primeiro ano, 2020, menos, tracinho, mês, 08, menos 18. Então é 18 de 8 de 2020, igual tá aqui, 18 de 8 de 2020, isso aqui inverte, tá? Hora,
também tem que ser como se fosse um texto, né? Isso aqui é 19, 15, 00. Okay? Situação, aqui eu coloquei como um texto que vai ser atendido ou pendente. Mais para frente a gente vai ver que dá para colocar um check constraint, que impossibilita que a pessoa coloque qualquer coisa aqui. Só não vai poder pôr qualquer coisa, ela vai poder só pôr atendido ou pendente. Se colocar alguma outra coisa dá erro, mas não vou fazer isso agora, tá? Deixa para as próximas aulas. Depois a descrição. O ideal é que tivéssemos um catálogo de produtos e depois a gente relacionasse isso com o pedido. Mas por hora, para simplificar, eu vou colocar um textão aqui que atende ao requisito de forma básica. Então a descrição do pedido é um x-ovo e um suco de laranja. É a descrição do meu pedido que vai aparecer na tela lá no sisteminha quando o dono da lanchonete for ver. E quem que pediu? O cliente 2, que se não me engano é o Glauco. Ponto e vírgula aqui, vou executar para ver se funciona. Aqui apareceu para mim, acreditem, apareceu para mim aqui sucesso. Mais para frente a gente também vai ver chave estrangeira. Isso aqui eu estou chamando de chave estrangeira já, que é o código do cliente, mas eu não estou restringindo. Então se a pessoa colocar aqui 25, ele vai aceitar. É um erro de integridade referencial, porque a pessoa 25 não existe no meu cadastro. Então o banco de dados não deveria deixar cadastrar. Mas por hora ele está deixando. Tá? Então mais para frente a gente coloca mais restrições no banco de dados para não deixar cadastrar coisa errada aqui. Tá? Agora eu vou copiar e colar para ficar mais fácil, porque eu tenho preguiça de digitar tudo de novo. Eu sei que vocês também têm. Só que agora eu vou mudar. Esse aqui é o pedido 2. Ele é no mesmo dia. Legal. Não preciso nem mudar aqui o dia. O horário foi às 20 horas e 55 minutos. E ele também já está atendido já. Geralmente isso não vai acontecer, né? Geralmente ele é cadastrado como pendente e depois, quando for atendido, o sistema vai dar um update e vai mudar o valor de atendido para de dependente para atendido, né? Mas aqui, como a gente está cadastrando os dados só para testar, faz sentido aqui eu colocar já atendido, mas na prática isso não aconteceria. Você sempre inicia o pedido como pendente e depois que a pessoa clicar lá, resolvido, atendi esse pedido, aí eu vai executar um comando no banco de dados para mudar de pendente para atendido, tá? Mas agora eu estou cadastrando aqui como atendido porque é o que eu pedi no exercício. Vou mudar aqui a descrição desse segundo pedido aqui. Ele é um 2x bacon e um refri. Vou colocar refri aqui. De 2 litros. Mas esse não é mais do Glauco. Esse aqui é do Robson, que é o ID 1, o código 1. Vou executar só esse insert aqui. Selecionei as duas linhas. Foi com sucesso, ok. E vou cadastrar, por fim, aqui um outro pedido, que agora ele é o 3, né? Colei aqui, vou mudar, é o 3. Esse aqui foi feito já em outro dia, não foi no dia 18, foi no dia 19, foi um dia depois. A data foi quase a mesma, foi na hora da janta lá, né? Super saudável, 2 dias seguidos comendo sanduíche. Acho que agora ele estava preocupado, ele pediu um X salada. Perfeito. Agora tá saudável, tá nada, né? Comer lanche todo dia não é bom, né? Não, é bom, mas não é bom. É gostoso, mas não é saudável. E uma água. Então esse aqui é um X salada e uma água. E é o cliente 2, então tá certo aqui. Cliente 2. Vou executar. Funciona com sucesso. Vamos ver se está funcionando. Vou consultar os dados lá. Mostra para mim então. Select. Asterisco from. Eu chamei de pedido, né? Pedido. Isso. Executar. Ele mostra cadastrado os 3 pedidos aqui. Pedido 1, pedido 2, pedido 3 com seus respectivos dados certinho. Mais para frente ainda, para a próxima atividade, eu vou colocar relacionamento N para N. Aí vai ter que ter uma tabela de relacionamento. Você não vai resolver com uma chave estrangeira somente aqui. Aí mais para frente ainda, talvez no próximo semestre, eu trabalhe consultas
que juntem dados de várias tabelas, porque aqui ó, eu estou colocando que é o cliente 2, mas eu não sei quem que é o cliente 2. Então daria para eu consultar a tabela de pedidos, mas também consultar a tabela de clientes e puxar o nome do cliente que corresponde ao ID 2, que corresponde ao ID 1. Aí daí na hora de mostrar na tela você não vai mostrar o código do cliente, você vai mostrar o nome dele, né, na hora de colocar no sistema. Mas daí envolve consultas com join, inner join, left join, umas coisas mais complicadas que a gente vai ver depois. Então por hora só inserir os dados tá bom. Consegui listar eles. Então o que eu esperava para a parte 2 da atividade, a parte 1 é só os create tables. A parte 2 é os comandos de insert. Então deem uma olhada aí, ó. Vou passar rapidinho aqui agora. Já acabou o exercício, tá? Se não tem uma dúvida, pode fechar o exercício ou o vídeo. Só vou passar aqui, ó, o que eu fiz então. Criei a tabela cliente com os respectivos campos, cada um com um tipo específico aqui, ó. Fechei o comando. Depois criei o telefone, tive que colocar varchar aqui por causa do tamanho, que eu coloquei uns números muito grandes, né? Coloquei varchar e coloquei o código do dono do telefone. E depois eu criei a tabela pedido, com código, data, hora, situação, descrição e o código do cliente, que é a chave estrangeira, que diz esse pedido aqui foi feito por fulano, ciclano. Depois eu saí inserindo os dados, né? Inseri o cliente com seus dados, na sequência certinha aqui, inseri o outro cliente, o select nem precisaria estar aqui, só fiz para mostrar para vocês. Depois eu cadastrei um telefone que pertence à pessoa 1, outro telefone que também pertence à pessoa 1 e outro telefone que esse aqui pertence à pessoa 2. Vou tirar aqui o select e, por fim, o insert dos 3 pedidos estão aqui. Então essa parte dos inserts é a parte 2 da atividade, né? E a parte dos creates é a parte 1 da atividade. Então quem ainda nem entrou na atividade, ou então quem entrou mas não conseguiu terminar, dá uma olhada aqui nesse vídeo e tente fazer. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato por e-mail. A partir da semana que vem eu passo uma nova atividade. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Outra coisa, o que vocês estão achando da velocidade? Eu estou achando que eu estou deixando bastante tempo para vocês fazerem. Eu vi lá que muita gente fez na primeira semana, outros deixaram na próxima semana. Não é uma atividade muito complicada, né? Mas se vocês acharem que está muito rápido, fala comigo, professor, calma um pouquinho aí. Então se achar que está devagar, professor, pode acelerar que a gente dá conta. Então, por favor, me deem um feedback aí se tá bom assim do jeito que a gente está fazendo ou se precisa mudar alguma coisa, tá bom? Tchau.